E aí, tudo certo? Vamos falar de um tema que cai demais em prova de direito penal: crimes omissivos. Sabe aquela história de que não fazer nada também pode ser crime? Pois é, e às vezes um crime bem grave. O que a gente vai fazer aqui é uma revisão rápida e direta ao ponto, para garantir aquela questão que faz toda a diferença. Fica por aqui. Pra gente já começar a esquentar os motores, pensa comigo. Deixar de fazer alguma coisa pode dar a mesma pena de quem de fato mata alguém? Parece meio absurdo, né? Mas a resposta é um grande sim. E entender exatamente quando e por que isso acontece é o que vai te colocar na frente de muita gente na hora da prova. Olha só o nosso mapa de hoje. A gente vai passar por cada um desses pontos bem passo a passo, vamos entender o básico da omissão, a grande diferença entre os tipos, a figura central do garantidor e, claro, vamos fechar com aquelas dicas finais para não ter erro. Então, bora começar. Ok, vamos começar do começo. A base de tudo. A regra de ouro é a seguinte: no direito penal, a omissão por si só não é nada. Ficar parado não é crime. Ela só passa a ser relevante, a interessar para a gente, quando existe uma lei que obriga a pessoa a agir. Se não tem essa obrigação legal, não tem crime. Simples assim. Beleza, agora a coisa começa a ficar mais interessante. E é aqui que as bancas de concurso adoram pegar o pessoal. A gente tem basicamente dois tipos de crimes omissivos: os próprios e os impróprios. E olha, pode acreditar, se você entender bem a diferença entre esses dois, você já tem meio caminho andado para resolver a grande maioria das questões sobre o assunto. É o coração da matéria. Vamos começar com o mais tranquilo, o omissível próprio, que a gente também chama de puro. Aqui, a própria lei já descreve a omissão como crime. O exemplo clássico que todo mundo conhece é a omissão de socorro. O crime é, literalmente, deixar de prestar assistência. Não importa o que aconteceu com a vítima depois, se ela melhorou, piorou, o crime já se consumou no momento em que a pessoa, podendo ajudar sem risco, não fez nada. O foco é na conduta de não fazer. Agora segura aí que o nível sobe um pouco. Nos homicídios impróprios, a omissão da pessoa é tão grave, mas tão grave, que a lei trata como se ela mesma tivesse causado o resultado. É por isso que o apelido dele é comissivo por omissão. É como se a pessoa cometesse um crime de ação, tipo matar, mas através do seu não fazer. Aqui, ela não responde só por ter ficado parada, ela vai responder pelo resultado, pelo homicídio, pela lesão corporal, porque ela tinha um dever jurídico especial de impedir aquilo. Mas que dever jurídico é esse, tão poderoso, que transforma um não fazer nada em um homicídio? Pois é aí que entra a grande estrela do nosso tema, a figura do garantidor. É essa pessoa, o garantidor, que muda tudo. O nome técnico que a lei dá é posição de garante, e está lá no artigo 13 do Código Penal. É essa posição especial que separa uma omissão comum de um crime de resultado gravíssimo. E pode ter certeza, as bancas examinadoras amam criar historinhas para testar se você sabe identificar quem é o garantidor na situação. Então, quem pode ser esse tal de garantidor? O Código Penal nos dá 3 fontes. E para você nunca mais esquecer, anota aí o bizu. LCI. É um mnemônico. L vem da lei. Pensa no dever dos pais com os filhos. É algo que a lei impõe. C vem de contrato. Aqui entra o salva-vidas, a babá, alguém que assumiu aquela responsabilidade. E o I vem de ingerência. É quando a própria pessoa criou o risco. Imagina alguém que causa um acidente de trânsito. Essa pessoa tem o dever de agir. LCI. Lei, contrato, ingerência. Gravou? Certo, a teoria está na cabeça. Agora vamos para o modo estrategista de prova. Como é que o examinador vai tentar te confundir? A gente vai focar agora nas diferenças mais importantes e naquelas pegadinhas clássicas que sempre estão lá. Essa tabela aqui, olha, é um verdadeiro mapa da mina. Vamos passar rapidinho. Resultado, no próprio, não precisa. No impróprio, é essencial, é tudo. Tentativa, no próprio, a maioria dos estudiosos diz que não dá. Pensa bem, como você tenta não socorrer alguém? É meio esquisito. Já no impróprio, é totalmente possível. E claro, o mais importante de tudo, posição de garante. Só existe, só é exigida no crime impróprio. Salva isso aqui que vale ouro. E as bancas, como a Fundatec, por exemplo, vão usar exatamente esses pontos para te envolar. Então, olho vivo. A questão falou em tentativa de omissão de socorro? Tá errada. Misturou a responsabilidade de um salva-vidas com a de um turista na praia? Tem pegadinha aí. Trocou as fontes do LCI? Errado de novo. São esses detalhes que separam quem passa de quem fica pelo caminho. Beleza, já vimos a teoria, já vimos as pegadinhas, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos ver como isso tudo funciona na prática, com um caso que tem a cara da sua prova. Imagina só a cena. É um clássico.
De um lado, a gente tem o Caio, que é o salva-vidas contratado da piscina. Do outro, o Tício, um cara que só estava passando por ali, um transeunte. Os dois veem uma criança se afogando. E o pior acontece. Os dois ficam parados, não fazem absolutamente nada. A criança, infelizmente, morre. Aí vem a pergunta que vale a sua aprovação. Qual a responsabilidade penal de cada um deles? Pensa um pouquinho aí. Usa o que a gente acabou de ver sobre o garantidor. A chave da resposta está toda aí. E a resposta correta é a letra B. O Caio, o salva-vidas, responde por homicídio. Já o Tício, que só passava por ali, responde por omissão de socorro. Mas por quê? Vamos destrinchar isso agora. Vamos começar pelo Caio. Por que a situação dele é tão mais grave? Porque ele é garantidor. Lembra do nosso LCI? O C é de contrato. Ele foi pago. Ele assumiu o dever de evitar aquele resultado. Então, quando ele se omite, a lei entende que é a mesma coisa que se ele mesmo tivesse causado a morte da criança. Por isso, ele responde pelo resultado homicídio. É o nosso crime omissivo impróprio. Agora o Tício, a história é completamente outra. Ele não é garantidor. Ele não se encaixa nem no L, nem no C, nem no I. Ele é uma pessoa comum, que tem apenas aquele dever geral de ajudar, o dever de solidariedade que todo mundo tem. Ao não fazer nada, ele comete o crime do artigo 135, a omissão de socorro. É um crime omissivo próprio. A gente pune a omissão dele e não o resultado da morte. Viu a diferença? É gritante. E para a gente fechar com chave de ouro e deixar tudo isso bem fresco na cabeça para a hora da prova, vamos para os bizus finais. Aquele resumo para nunca mais esquecer. Anota aí para nunca mais errar. Omissivo próprio. A omissão é o crime. Ponto. Omissivo impróprio. A omissão causa o crime. Tentativa só cabe no impróprio. O dever de agir do impróprio vem de onde? Do nosso LCI. Lei, contrato, ingerência. E a regra de ouro. Se a pessoa não é garantidora, ela nunca vai responder pelo resultado. Simples assim. E no fundo, tudo que a gente conversou aqui se resume nessa frase que é um clássico do direito penal. Não impedir o resultado, quando se tem o dever de fazê-lo, é o mesmo que causá-lo. Essa é a lógica, é a ideia central por trás do crime omissivo impróprio. Se você entender essa frase, você entendeu a matéria toda. Bom, com essa revisão, a distinção entre os crimes ficou clara e as pegadinhas já não te assustam mais. Então, a pergunta que fica é: tudo pronto para gabaritar essa questão? Eu tenho certeza que sim. Agora é com você. Bons estudos e até a próxima!